graça a todo irmão, toda irmã que nos acompanha neste momento. Este é o canal Cristo Acolhedor CEA TV. Estamos no Facebook CEA TV e no YouTube CEA TV. Este é o programa Mulher de Fé. Trataremos hoje de um assunto que muitas das vezes eu acho que é um assunto pertinente aos casais, a comunicação no casamento. Muitos dos casais têm falado, têm se informado, mas muitas das vezes esquece a comunicação no casamento. Como é que esta comunicação deve ser feita? Quando é que deve ser feita? Em que momento, em que disposição, em que lugar? Então você que está me acompanhando agora, pega uma caneta, pega uma folha, vamos juntos conversar acerca deste assunto, vamos juntos aprender, porque eu também estou aqui para aprender. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, ou ninguém é tão burro que não possa ensinar. Então estou aqui para aprender junto convosco o que a palavra do Senhor nos diz. Então, para começarmos a nossa conversa hoje, para começarmos a falar, vamos ficar com a palavra que está no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então nós aqui temos um conselho muito grande, um conselho muito gratificante do apóstolo Paulo, que nos fala de como é que deve ser a nossa comunicação. Como é que nós devemos nos comunicar com o nosso próximo? Como é que nós devemos nos comunicar com os nossos filhos, com os nossos maridos? Como é que nós devemos transmitir esta comunicação? Então, para começar, eu fiz aqui uma cábula, é um assunto extenso. Então, para começar, vamos fazer uma diferença entre comunicar, o que é comunicar, e o que é informar. Então diz assim: informar é um ato unilateral em que a pessoa quer deixar o que tem para informar a uma outra pessoa. Aqui nós encontramos que não temos quem vai receber esta informação. Simplesmente a pessoa está a informar, está a falar. Se a pessoa vai ouvir, se a pessoa vai comparecer, se a pessoa estará interessada no assunto, não interessa. A pessoa vai lá, informa e ponto final. Mas temos já a comunicação. O que é a comunicação? Então, a comunicação é um ato de tornar comum, de tornar algo uma coisa comum. É a maneira que nós encontramos para interagir. Mas para nós interagirmos tem dois aspectos. Temos que saber ouvir para depois saber responder. É um ato que produz uma reação naquele que vai receber esta mensagem. Então, na comunicação não é um ato unilateral. Na comunicação nós temos o emissor, quem vai falar, e nós temos também o receptor, quem estará ouvindo, para que depois ela possa responder e vice-versa. A comunicação tem isto: eu falo, o outro escuta, o outro fala, eu escuto, dou meu ponto de vista, o outro dá o seu ponto de vista e vamos conversando. Então eu vou arranjar algumas dicas do que pode atrapalhar, por exemplo, para vocês terem uma boa comunicação. Então, em primeiro lugar, coloquei aqui ruídos. Se você quer conversar com teu marido, com a tua esposa, tem que ser num sítio silencioso. Se a conversa for séria, claro. Não, você não vai pegar teu marido numa festa e vai fazer uma DR. Não vai dar certo. Então, não vai discutir relação com o marido na festa, não faça isso. Então, eu selecionei aqui 4 ou 5 dicas para dar. Por exemplo, o aspecto físico, o ambiente em que vocês se encontram, o lugar que você está chamando esta pessoa para conversar. Será que é o sítio ideal? Se tiver muito barulho, logicamente que a pessoa vai prestar mais atenção naquilo que está ouvindo de barulhos externos em relação àquilo que você está comunicando a ela, está falando com ela. Então não vai ter o fim que você deseja que a pessoa escute. Em segundo lugar, também temos as causas
fisiológicas. As causas fisiológicas, você tem que saber se o teu marido está bem disposto, se está com uma enxaqueca, se a tua esposa não está naqueles dias de TPM. Então, evitar momentos em que tu queres falar, queres conversar coisas do vosso relacionamento, a visão que você traz para o seu marido ou para a sua esposa, é momentos em que a pessoa está um pouco mal disposta. Então, fazendo isso, encontre a pessoa num momento que está bem, está feliz, está disposta e está disponível para conversar. O terceiro caso, temos causas psicológicas. Notar se a pessoa está muito irritada, se a pessoa está sob estresse, se a pessoa voltou furiosa. Para fazer esse mapeamento todo, você tem que procurar saber como é que foi o dia da pessoa no trabalho, como é que foi o dia da pessoa na rua. Mesmo eu que sou pastora, meu esposo tem que saber como é que foi o meu dia na igreja, se eu tive muito trabalho, tem aconselhamentos muito difíceis e estressantes. Então a pessoa tem que, o teu cônjuge tem que mapear como é que está o meu parceiro, a minha parceira hoje, para nós podermos conversar. No último caso já temos a semática. A semática é um caso que trata da maneira como nós falamos. Como é que eu emprego os verbos? Em que tempo eu emprego esses verbos? A maneira como eu me expresso, todo o ser físico, se a pessoa está disposta, se você está disposta, se acha, porque não adianta o outro estar disposto. Você também que quer comunicar tem que estar bem, psicologicamente, fisicamente, tem que estar, todos esses ambientes têm que estar em equilíbrio, para que você possa saber se transmitir melhor, para que você possa se comunicar melhor. Então, coloca aí as dicas. Temos o que pode atrapalhar, temos os ruídos. Não chame teu marido para conversar no momento que está vendo o futebol dele, a mulher está vendo as novelas dela, os filhos estão lá entretidos com os seus desenhos animados. Corta todo tipo de ruído. Então comece, chame a pessoa e pergunta se a pessoa quer, está disponível ou não para conversar acerca de um determinado assunto. E ser uma pessoa específica. Seja específico no que você quer transmitir a outra pessoa. Assim você terá mais sucesso para falar, para ser ouvida, para ser respondida, para que vocês tenham esta interação entre o emissor e o receptor e vice-versa. Então eu trouxe também 10 dicas. 10 dicas, anota aí, pega o teu caderno, anota. Eu fiz uma cabulinha aqui porque são 10 dicas, pessoal, fica difícil para guardar tudo na cabeça. E você que está gostando da nossa mensagem, coloca aí o teu like, inscreva-se no nosso canal para que você possa receber as notificações sempre que eu for a postar um vídeo novo. Ajuda o nosso canal a crescer, para que várias pessoas também possam encontrar esta mensagem que salva, esta mensagem que restaura casamentos, esta mensagem que traz mais vida, traz mais alegria, mais felicidade para o teu lar. Então coloca aí o teu like e continue nos acompanhando. Então eu estava a falar que temos 10 dicas para dar. Então anota aí. A primeira dica será não saber ouvir. Não saber ouvir é um dos maiores problemas que aflige um casamento. A pessoa está falando, você acha que ouve, mas você não está ouvindo, você não interage, toma uma posição mais firme. Há maridos que você chama para conversar e logo que chega você diz, estou aqui. E cruza os braços, cria um ambiente de tensão. Então, muitas das vezes, seja calmo, seja tu mesmo. Não vá para uma conversa achando que você vai ser lá acusado, você está num tribunal. Você não está num tribunal, mas a mulher gosta de falar, o parceiro quer falar, quer transmitir alguma coisa. Então saiba ouvir. O ouvir também é uma demonstração de amor, é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de sinceridade
que você sinceramente quer ouvir o que a outra pessoa tem para te dizer. Então também corte todo tipo de barulho, coloque o teu telefone em silêncio, e esteja para a pessoa, mostre à pessoa que você está ali, está disponível e está disposto também para conversar, não para somente ouvir, para conversar. Então saiba ouvir. A segunda dica seria não saber falar. Muitos de nós achamos que sabemos falar, porque confabulamos, tiramos palavras que tornam sons, mas não sabemos falar. Você tem que conhecer o momento certo, a hora certa e o lugar certo para conversar, para falar. Muitas das pessoas falam assuntos no momento que não dá. Não dá, teu marido está estressado, a tua esposa está naqueles dias, teve um mau dia com os filhos, estão em casa da mãe, em casa do sogro, em casa de um amigo, e você vai abordar um assunto íntimo vosso, logicamente que vai constranger a outra pessoa e você não vai ter o sucesso que você queria nesta comunicação. Então, saiba, não há pior coisa que a pessoa não saber falar coisa certa. Até às vezes a mensagem ela é certa, mas vai falar no tempo errado, na hora errada e no lugar errado. Então, concilia. Você conhece o teu parceiro, você conhece a sua parceira, concilia. Então, no terceiro temos não compreender e não respeitar as diferenças. Eu sou diferente do meu marido é diferente de mim. Tem que colocar isso na sua cabeça. E o marido também tem que dizer: eu sou diferente da esposa e a esposa é diferente de mim. A mulher, ela comunica-se com mais emoção, porque nós as mulheres somos mais emotivas, mas o homem não. A comunicação do homem é mais racional. Então, uma dica que eu vou deixar para a mulher: nunca chame o seu marido para conversar em meio a lágrimas. O homem reconhece isso como uma chantagem emocional, para que ele possa ceder em alguma coisa que você quer. Não se comunique com teu marido chorando, não se comunique com teu marido com muita emoção. Seja calma. Seja mansa, seja branda, então você vai receber aquilo que quer. Notando que a mulher, ela quando chama o seu marido para conversar, a conversa dela, a comunicação dela é mais para unir, é mais esta coisa família, enquanto o homem não, ele faz um panorama do seu dia a dia, porque o homem só está ali para resolver o problema. O que foi que eu vou fazer? O que foi que eu vou fazer? E às vezes a mulher só está ali para dar uma sugestão. Então, saiba respeitar as vossas diferenças, saiba respeitar o tempo de cada um. Quando é que ela está? Como é que ela está? E como é que eu vou fazer? Então, respeitem essas diferenças. Amém? E o quarto temos: muitos casamentos, as pessoas falham e permite que o silêncio venha formar uma fortaleza entre o casal. Não permita isso. Comunique-se. O calar não é a coisa certa. Você tem que falar, você tem que se expressar, mas o teu se expressar tem que ser um expressar respeitoso, tem que ser um respeito, um expressar com sabedoria e conhecimento. Não permita que o silêncio mate o vosso casamento, porque muitos casamentos, por mais que atravessem tanta coisa, quando o casal ele é comunicativo, tem esta interação receptor, emissor, receptor, eles conseguem vencer muitos obstáculos comunicando. Então, se você não comunica, o homem, muitas das vezes nós achamos que quando nos zangamos fazendo uma bira, o nosso marido vai entender o que se passa conosco. Não é bem assim, não. Falei lá que nós temos essas diferenças e temos que respeitar. Os homens, muitas das vezes, as coisas passam um pouco lento para eles. Então, nós temos que ter esta necessidade de comunicar. Comunicar não é você chegar a apresentar problemas para o seu marido, porque o marido já chamou para sentar, para resolver problema, porque eu fiz aquilo, porque minha esposa não gosta daquilo. Não. Há momento para tudo, então você tem que conhecer
o teu marido conhece a sua esposa e não permite ficar um dia sem falar com seu esposo. Não aceite ficar 30 minutos ainda brigado com seu esposo. Pergunta se quer um copo de água, recomece a conversa talvez num outro momento, mas não deixe de falar com seu marido. Muitos casais conseguem ficar dentro de casa uma semana, um mês, 5 meses, 6, até anos sem se comunicar. Isso é errado, porque vimos lá no Colossenses que nós temos que comunicar-nos uns aos outros, mas de uma maneira sábia. A quinta dica que eu vou deixar hoje é: quando os gritos passam a fazer parte da conversa. A pessoa que quando está falando só grita, não sei o que, não sei o que. Até os vizinhos ouvem lá os vossos gritos, os vossos filhos conseguem entender que hoje a coisa está braba, a coisa está feia. Não pode fazer isso. Casais inteligentes não gritam. Pessoas sábias, pessoas com conhecimento, com discernimento, elas não falam gritando, principalmente quando o assunto é sério, principalmente quando elas querem se comunicar para que a outra pessoa tenha uma reação naquilo que eu vou falar ou que a outra pessoa vai falar para ela. Então não grite. O homem não suporta grito. A mulher, quando o marido grita, ela sente-se desrespeitada. Então não grite para o seu cônjuge, não grite para o seu parceiro. Fale da melhor maneira possível. Como naquele dia em que você... É difícil, um pouco às vezes, dependendo do caráter de cada um, dependendo da criação de cada um. Às vezes é complicado, mas tentem não gritar. Eliminem os gritos nas vossas conversas. A sexta dica é aquela pessoa que nunca reconhece o seu erro. Jesus diz que nós somos pecadores e nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. E a outra pessoa reconhecendo alguém que tem um coração humilde, porque o reconhecer o erro vem disto, ter um coração humilde. Então, quando a pessoa tem um coração humilde, esta pessoa reconhece os seus erros. Até quando ela não errou, ela reconhece que foi errado ter respondido uma provocação, ter respondido à altura daquele grito, à altura daquele berro, à altura da maneira como a pessoa se expressou conosco. Então ela vai lá e pede desculpa. Quando a pessoa não reconhece os seus erros, nós encontramos aqui algumas falhas de caráter, como o orgulho, a soberba, tem um espírito agitado. Então reconheça os seus erros. O seu marido, a sua esposa, ela espera que ao errares para ela, não deixes que ela venha ter até ti, te perguntar, não sei o que. Vai lá, reconheça o teu erro. Me desculpe, esposo, me desculpe, minha querida, eu errei, eu falei mal, eu agi mal, eu sei que devia ter feito aquilo naquela hora, eu não fiz, passou, vão pagar uma multa, vão fazer aquilo, me desculpe, eu estava com a cabeça cheia, está com os dias cheios. Desculpe-se, peça perdão. Nós encontramos de deixar um exemplo que eu nem queria deixar, o Espírito Santo pede para falar. Quando nós encontramos o caráter de Saul e o caráter de Davi, quando Saul fazia algo e Deus o questionava, ele sempre desculpava-se, ele não se arrependia, ele não pedia desculpas. Daí a famosa frase: melhor obedecer do que sacrificar. E Davi não, ele tinha um coração idêntico a Deus, ele reconhecia os seus erros, por isso que é um dos heróis da fé. Então seja herói para a tua mulher, seja heroína para o teu esposo. E a sexta, que é a sétima dica: ficar olhando no celular enquanto o outro fala. Já dá para ver que vai dar BO, não vale a pena ficar olhando no celular enquanto o teu parceiro fala consigo. É um ato de irresponsabilidade, é falta de respeito e consideração. Então sempre que a pessoa vier e falar contigo, fecha aí o teu computador,
para um bocadinho com o teu telefone, ouça o que a pessoa quer te dizer. Isso vai mostrar esta consideração, este respeito, esta responsabilidade em você querer ver a outra pessoa sempre de bem contigo. Nós somos o canal Cristo Acolhedor. Coloca aí o teu like se você está gostando da mensagem. Inscreva-se no nosso programa, inscreva-se no nosso canal também. Nós vamos deixando sempre novas dicas cá no programa e algumas pregações super valorosas. E a 8ª dica: quando o outro estiver ouvindo o que o outro não falou. Esta eu costumo dizer, a mulher é especialista em deduzir o que o marido não falou. Se ela pergunta para o marido: amor, como é que eu estou? E o marido diz: mais ou menos, meu marido está me chamando de gorda. E levanta aquele barulho, aquela coisa toda. Então, não faça isso. Nunca deduza o que é que o teu parceiro está pensando. Nunca deduza o que é que a minha parceira está fazendo ou está falando. Neste caso, estamos a falar de comunicação. O que é que ela iria falar? Não faça isso. É um erro muito grave. Gravíssimo erro. É um dos erros muito graves, deduzir o final da frase do outro. Então não podemos agir desta maneira. Não faça isso. Isso mostra imaturidade. Isso mostra... vai gerar problemas no futuro, porque a pessoa vai dizer: eu não falei o que ela está dizendo, mas a pessoa vai insistir que, olha, a maneira como você falou já dizia que você estava falando isto. Então não pode ser assim. Nunca deduza ouvir o que o teu parceiro não falou. Então, a 9ª fica: quando o marido e a esposa se ferem verbalmente. Quem já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando. Quando o teu marido, numa discussão calorosa, vai lá e diz: você é burra, você não é nada, seu jumento, sua porca, por que eu me casei contigo? Maldito momento em que eu te conheci. Essas coisas todas ferem e trazem uma morte psicológica. Está plantando veneno, porque diz o Senhor: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então o teu coração tem que estar cheio de alegria, o teu coração tem que ser grato por ter esse marido, por ter essa esposa, o teu coração tem que estar sempre grato por ter este lar. Com dificuldades, sem dificuldades, agradeça, porque Deus te concedeu um homem, Deus te concedeu uma esposa, Deus te concedeu um lar. Então, por ser uma bênção, encha o teu coração com profecias boas. O meu marido está passando por um problema de álcool, ele já está livre em nome de Jesus. A minha esposa tem problema de irritação. A minha esposa, eu declaro que a partir de hoje ela tem um espírito manso. Bendito ou bem-aventurados são os mansos em espírito. Então começa a profetizar coisas boas. Diga aquilo que você acha de bom para o seu marido. E se vai falar aquilo que não é bom, não procure um momento em que o clima está quente, em que os nervos estão à flor da pele, vocês estão soltando fumaça pelas ventas para dar adjetivos feios ao seu cônjuge. Então não faça isso. Isso traz uma morte psicológica. A pessoa começa a se sentir inútil na vida deste homem ou na vida desta mulher. E por fim, não se comunicar. O tema hoje é comunicação no casal. Então, se o casal não se comunica, logicamente que vem a morte deste casamento. Daí que muitos têm passado pelo divórcio. E quando passam pelo divórcio, alegam várias coisas. Mas a coisa mais importante é a comunicação. É na comunicação que nós dizemos o quanto eu te amo, o quanto eu te quero bem. Nós renovamos os nossos votos: te serei fiel toda a minha vida, sou feliz contigo, bendito o dia que o Senhor me gerou e que eu conheci você. Então é na comunicação que a gente fala o qual ele tem um certo defeito, mas eu amo mesmo assim, o qual ele tem que mudar aqui, o qual ela tem que acertar ali. É na comunicação.
em que o casal cresce, é na comunicação em que o casal conhece-se, é na comunicação em que nós agradecemos juntos, de mão dada, ao nosso Senhor pela bênção que nos uniu, eu e tu e o teu marido. Então, vamos nos comunicar sempre, porque o divórcio, ele somente antecede a morte do casamento. O divórcio é o fim da comunicação. Muitos podem alegar muita coisa, mas a comunicação é essencial. Por isso que Deus deu-nos esse dom da fala, porque Ele também quer que nós nos comuniquemos com Ele. Deus é onisciente, mas Ele quer que nós falemos com Ele. Ele quer esta interação, Ele quer nos ouvir, Ele quer na sua presença, nós ali clamando, bendizendo, mesmo quando a coisa está difícil. Então o casamento é isto, nem sempre vai ser um mar de rosas, mas no momento mais triste, dialogue mais. Não fique em silêncio com seu marido, com a sua esposa. Não dá um banho de silêncio no seu marido ou na sua esposa. Não grite com seu marido. Não fique mexendo telefone, conversando com teu marido. Não fica inventando que ele falou coisa que não falou, que ela disse o que não disse. Que mais eu posso deixar hoje? Para quem chegou e está nos acompanhando agora, coloca aí o teu like. Eu sou a pastora Judite, estou aqui para conversar, para ensinar e para aprender. Não fale quando não deve falar. Procure um momento certo para falar, uma hora certa para falar, no lugar certo para falar. Porque por mais que você fale certo, se fala no momento errado, no tempo errado. Ah, meu Deus, acabou tudo. Então, tenha uma boa postura para falar com teu marido. Seja serena. Tenha um vocabulário bonito para falar com teu marido ou com a tua esposa, um vocabulário respeitoso, para que a outra pessoa possa também responder, para que a outra pessoa possa ouvir. Ouça tudo do seu cônjuge e não delete nada, porque pode parecer que é fútil para ti, mas para aquela pessoa é deveras importantíssimo. Então ouça sempre. Ouça, ouça, ouça. Aquele que mais ouve é sábio do que aquele que muito fala. Então vou terminar aqui o nosso programa. Espero que Deus te abençoe muito. Que estas dicas elas venham a funcionar muito na tua vida. E que a partir de hoje você mude a comunicação no teu casamento. Que a partir de hoje você tenha um respeito. Você seja zelosa. Você seja... Ou melhor, sejamos todos nós zelosos e amorosos e bondosos para os nossos maridos e esposas. Fique com Deus e que Deus te abençoe hoje, amanhã e para tudo sempre.